através da imprensa, mas a primeira coisa que eu quero deixar clara, até para que nós não politizemos esse assunto, não sou, não fui e nunca serei candidata a nada, certo? Para deixar tudo muito claro. Sou técnica e, como técnica, continuarei a exercer as minhas funções. Em segundo ponto, eu gostaria de solicitar à Procuradoria, tem aqui o Procuradoria, que depois o senhor se posicione pelo fato de eu ter sido retornada à SUCOM. Se eu vou ter que desfilar dentro da SUCOM, cercada de policiais, né, que fazem a minha segurança. Não bastasse isso, nós temos uma série de questões que foram colocadas desde o ano passado, e que até o momento não tiveram resposta, não tiveram andamento, por força de imposições que nós colocamos no plano diretor. Nós aprovamos uma lei, foi criticada, batida, mas ela tem as suas coisas boas, sempre teve. Então nós técnicos, quando fizemos a lei, colocamos na faixa de borda da cidade que apenas o potencial construtivo adicional seria admitido mediante o uso da outorga onerosa. O que é a outorga onerosa? É um pagamento desse potencial adicional aos cofres públicos. Aonde entra? Entra numa conta bancária alocada na Fundação Marinal Ferreira, senhor secretário, e que é administrada pela Secretaria da Fazenda e pelo Secretário de Desenvolvimento Urbano hoje. Esse recurso, ele pode ser administrado pelo Conselho das Cidades, que já deveria ter sido instalado, foi eleito em 2009, com o compromisso do então secretário de instalá-lo até o final do ano, até o momento nada, e que este Conselho, formado por sociedade civil e poder público, geriria e definiria as prioridades de aplicação desse recurso. Ao final de 2008, haviam cerca de 8 milhões nessa conta. Hoje já deveria ter muito mais. Essa conta, inclusive, recebe receita transferida da SUCOM, que eu não sei se está sendo transferido recurso da SUCOM para esta conta. Quando eu fiz a denúncia à Casa Civil, eu me coloquei contra a utilização do instrumento Transcom na orla. É um potencial adicional. Só que a negociação é feita entre particulares. E a Prefeitura precisa de recurso para instalar todos os equipamentos necessários à população. As contas do Fundo de Desenvolvimento Urbano são vinculadas à aplicação em mobilidade urbana, em meio ambiente, em habitação popular e infraestrutura. Infraestrutura essa que nossa cidade carece muito. Esse foi o nosso maior compromisso, colocando essa faixa. O Transcom não pode ser utilizado na orla. O Transcom é uma concessão. E uma concessão a critério do Poder Executivo. Assim foi desde a Lei 3.805 de 1987, que criou o Transcom. O Transcom só pode ser utilizado em determinado local se o município assim entender que aquele local pode ser aplicado. O que foi que o plano diretor fez? Estabeleceu uma regra clara. Você pode usar, mas na orla nem me peça, porque você não vai ter. Nas outras eu vou avaliar. Segundo o artigo 5º dessa lei, a Transcom só será concedida após seja constatada a inexistência de prejuízos atuais ou potenciais ao patrimônio histórico, artístico, paisagístico e ao meio ambiente, respeitados os gabaritos, taxas de ocupação e recuo fixados para as diversas zonas ou setores dos locais para os quais será possível a transferência do direito de construir, bem como garantindo a não ocorrência de prejuízos aos proprietários do entorno da área objeto de adensamento. O que foi que o plano fez? Estabeleceu critérios para isso. Mas, infelizmente,
A SUCOM não está agindo dessa forma. Está passando por cima da lei. Não adianta vir me falar que existe direito adquirido. Sobre concessão, não existe direito adquirido. Todos os proprietários de Transcom sabem, no momento que requisitam o seu pagamento em Transcom, que eles podem ter a sua utilização aprovada ou não em determinado local. Não é garantia de uso. Nunca foi. Então, com essa perda de receita na orla, quem perde é o município, quem perde é o cidadão, quem perde é a população, quem perde é a administração, que aprovou a lei, que buscou a aprovação da lei. Eu acredito que esta casa tem o dever solicitar a imediata exoneração do atual superintendente mediante o risco iminente de provas contundentes desaparecerem e de profissionais, servidores daquele órgão estarem sendo impedidos de falar. Eu não me intimido. Reafirmo tudo o que falei. E ainda acrescento uma série de outras acusações de desmandos e de improbidades administrativas que vêm sendo cometidas na minha casa, o órgão para o qual eu fui concursada. Então, desta forma, eu aguardo que os senhores instalam essa comissão de inquérito para que eu possa lhes passar em mãos todos os controles que eu tenho em mãos, todos os proprietários de Transcom que existem nesta cidade, os seus saldos, para quem foi transferido, quem recebeu e quem doou. Fora isso, as certidões que sempre foram publicadas, tanto de utilização quanto de transferência. Lei e que deveria ainda estar definida e registrada na escritura de averbação das áreas doadoras. Esta casa tem legitimidade para isso, tem voto da população para isso e tem respeito para isso. Não cabe mais deixarem o prefeito numa redoma de vidro sem que saiba o que está acontecendo. É inadmissível que o prefeito não tenha conhecimento dessas situações que estão colocadas, porque não consegue chegar até o prefeito. Tem um barramento no prefeito. Ninguém consegue falar com ele. Até para dizer que isso pode gerar improbidade a ele. Então nós precisamos renúncia fiscal, realmente. O prefeito precisa se pronunciar para que não deixe se abater sobre o município essa renúncia fiscal. E precisa instalar imediatamente o conselho das cidades, que é deliberativo. Ele não é um mero conduto que era consultivo. Ele é deliberativo e está eleito. Está eleito aguardando ser convocado. O plano diretor deixou muito claro em seu artigo 261 e parágrafos a utilização da transferência dos direitos de construir. É uma moeda importante, é um instrumento importante, tanto assim que foi absorvido pelo Estatuto das Cidades. E dessa forma, ele tem que ser aplicado, na forma como está na lei. E não mandando a esta casa um projeto de lei em que corrige e regulariza as ações que estão sendo colocadas. Algumas empresas utilizaram, algumas empresas já estão acorrendo para fazer o pagamento da outorga, deverão ser requisitados. Processos esses que estão sob a guarda da SUCOM, num arquivo público terceirizado, ferindo uma legislação federal. Arquivo público é arquivo público, sob a guarda do servidor do Estado, para ter este servidor imbuído da sua função estabelecida na Lei Complementar número 1 e no Estatuto do Servidor.
Pareceres são consultivos, principalmente se não foi o órgão quem solicitou. Foi um terceiro, foi um privado. Coloquei esta denúncia, eu aguardo que esteja toda a população agora ciente das perdas que terão nesse caso, além de toda a dinâmica de funcionamento de Transcom dentro da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e dentro da SUCOM, que é quem controla os saldos de quem tem e de quanto tem em metro quadrado. A SEDAM, por sua vez, analisa a viabilidade, se aquele local é ou não passível de receber esse instrumento. Mas eu aconselho o secretário se livrar de um assessor, que foi meu. Nem não há necessidade dele fazer triagem no processo. O processo pode passar diretamente para a coordenação de uso do solo, que é quem faz a análise da viabilidade. Precisamos sim ter respeito como cidadão. Precisamos sim cumprir a lei na forma da lei. Já não até de televisão. Mas que precisa ser cumprida. Uma série de outros fatos têm me colocado suspensa diante de tanta situação. A SUCOM muda de prédio e o Conselho de Administração se posicionou. A legislação existe. Sai de um aluguel de 40 mil para quanto? Terceiriza um arquivo passando por cima de uma legislação federal. Instala totens na cidade sem licitação. Credenciamento está previsto no decreto de publicidade, não é licitação. E uma série de outras ações que estão colocadas. Então, meus senhores, pelo bem desta cidade, pelo bem do projeto que nós aprovamos, que esta casa aprovou, nós precisamos fazer com que a moralidade se instale na prefeitura. Eu estou aguardando, sem intercalada. Eu estou aguardando sem intercalada, porque é em juízo que as coisas vão se colocar. Muito obrigada.